Hoje conversamos com Luiz Felipe Olhães de Bragança. Foco no Orleans e Bragança. Para os leigos na história do Brasil, estamos simplesmente com o Príncipe Imperial. Temos também como convidados Renan Henrique de Alencar Gomes Gonzalez, que hoje consegue ter um nome maior do que o Príncipe. Graças a Deus, né? Se lembra que não. Cara, é porque é impressionante. Na família real portuguesa, você tem aqueles nomes que tem uns 50 nomes diferentes, sabe? Eu fico imaginando como é que deve ser a identidade de uma pessoa dessa. Você sabe como é que era, mano? Cheia de karma antigo, tem que carregar uma cruz bem grande. Mano, será que a galera conseguia decorar o próprio nome? Olha, demora. Acho que chega antes da adolescência, decora. O seu é grande desse jeito? Você abrevia? Meu só é 4 nomes. É só isso mesmo. É, então. Luiz Felipe. Então foi boa a piada, foi certo. Foi eficaz ali. Você vê? Ele precisa falar que a piada é boa. Tem que confirmar, Tem que confirmar. Bom, estamos também com a novidade inesperada. Léo Sakamoto quis participar, porque ó, esse daqui é o cara mais brilhante das jovens, hein, mano? Ele que vai fazer as perguntas cabulosas pra você. Então bacana, fica ligado com ele aqui. Lembra a história da expectativa, então? Agora agora a expectativa aumentou. tá alta, né? Então sejam bem-vindos pra mais um Papo Rec. Ô, Luiz, deixa eu te falar, cara. Eu virei um grande admirador. Eu não conheci o seu trabalho até a a nossa queridíssima editora, dizer que, putz, Breno, você tem que ler esse livro aqui. O que foi? Vou pegar o celular rapidinho. Ah, tá. Valeu. Você precisa ler esse livro aqui. Eu falei, tá bom. Caramba, cara. Eu comecei a dar uma folheada e assim, sabe aquele negócio que prende de cara? Assim, eu não tô recebendo pra falar disso não, tá, cara? Mas esse livro aqui, ó, Porque o Brasil é um País Atrasado, velho, muito, muito foda. Eu também não tô recebendo por vender esse livro, não, viu? falar com a editora aqui que não me paga há 4 anos. A editora tá roubando tudo, né? 4 anos sem nada. Mas tamo bem, Mas, cara, eu acho que assim, é uma excelente oportunidade pra gente conseguir falar sobre os reais problemas do nosso país, mas não só ficar na reclamação e apontar problema sem dar a solução. Exato. Uma coisa que eu vi é que você tem uma capacidade analítica em relação assim, à estrutura do funcionalismo público, em relação à forma como o nosso país foi criado, e apresentar coisas que a gente pode realmente atuar para melhorar isso. Então, eu separei algumas perguntas aqui e outras indagações que vão surgindo com certeza ao longo da conversa. Eu queria muito ouvir de você, cara. Então, primeiro, bem-vindo. Eu lembro que no começo do livro, você fala sobre a diferença de Estado e governo, né? Muita gente não sabe, né, a diferença de Estado e governo. Vocês sabem, mamãe, qual é a diferença de Estado e governo? Eu já estudei muito direito constitucional. Ou seja, Essa falou deve que estudou, saber. mas não disse nada. Ó, Não, mas eu não saberia agora falar certinho para vocês, não. Então, com base na explicação do Luiz, Estado é algo atemporal, ele não muda, né? É toda a estrutura Exato. onde o governo atua. Então, o governo é transitório, né? Você tem Exato. as pessoas que são eleitas e aí depois elas vão manipular a máquina do Estado. Tá certo, Perfeito, Luiz? tá Isso aí? perfeito. Então, Eu teria respondido errado, você acertou. eu aprendi com o teu livro. Ele pô. fez as anotações ali no livro, né? E por que eu tô falando isso, cara? Pra gente contextualizar. Então, é mais pertinente a gente escolher um bom governo como eleitores conscientes ou então mudar a estrutura do Estado para limitar o poder do governo e obrigatoriamente garantir que ele seja um bom governo? Eu acho que a pergunta é fenomenal. A chance de você errar é 100%. A gente sempre erra elegendo qualquer governo. E a chance de um governo estar equivocado em dado momento, considerando que ninguém tem informação perfeita. Todo mundo toma decisão, até em mercado financeiro, toma decisão baseada em informações não completas, em expectativas. Os governos são a mesma coisa. Então, a chance que eles estiverem errados é quase que 100%. Então, a gente tem que ter um Estado que limite esse ruído de entrada para a administração pública. Então, o Estado ele precisa ser estável, ele precisa ser menos mutável, e você pode ter aí governos que aí podem fazer, têm suas vontades, suas vicissitudes, representam suas utopias, etc., mas o Estado não vai ficar completamente falido ou carcomido por algum governo que entra aí e tem visões diferentes de como se organizar. Porque é a estabilidade que está na base. É a estabilidade que está na base de toda a sociedade, todo o país. Você não forma país no caos. Você não forma a sociedade no caos. Quem é que tem filho quando está tudo pegando fogo, tudo destruindo? Ninguém tem filho. Ninguém poupa. Todo mundo foge. Bota recursos para fora, tenta migrar com a família. Então, você tem que ter o Estado tem que representar essa estabilidade. E é isso que nós não temos, né? Nós estamos ali sempre num avião estolando, prestes a perder sustentação e cair por terra, em função de vários governos
que tem poderes, na nossa Constituição, tem poderes de afetar também como é que o Estado se organiza. Isso que é o grande problema. Então, a gente está sempre que nem biruta de aeroporto. Conforme o vento do governo, o Estado muda. Desculpa, como é que seria esse Estado mais imutável, para visualizar bem? O que seria essa ideia de Estado imutável? Esse exercício, ninguém faz. Eu já até busquei frustradamente também, me coloco aqui como a minha busca não foi tão intensa assim, mas o pouco que eu fiz de busca foi frustrante. Quem é que debate Estado brasileiro? Quem é que debate a missão do Brasil no mundo? Quem é que debate o que é o brasileiro versus a humanidade? O que nós temos para oferecer? Isso são questões fundamentais, atemporais. Isso não é para mudar. Então, o Estado vem para representar isso e proteger isso. Então, você pensa o seguinte, tá bom, a gente, como ser humano, como humanidade, como história, nós temos algo único, que é brasileiro, que nós todos sabemos, mas não está verbalizado e não está escrito, pior ainda. Então está aí, está solto, está no firmamento. A gente sabe que a gente é brasileiro, a gente sabe que a gente é diferente dos outros povos, a gente sabe que tem algo único para oferecer, mas não verbaliza. Está lá, está sufocado aí debaixo de várias camadas de narrativa. Então o Estado ele vem para proteger isso. Como o nosso Estado não define nada disso, ele não é feito para isso, essa organização constitucional que nós temos, ela não é para proteger o brasileiro. Ela é simplesmente um sistema de domínio de um território, mas nada. Enquanto que outros Estados foram fundamentados em ideias. O que é o Estado norte-americano? O que foi a União Soviética? Vamos mudar dois contrapontos aqui. Né? O Estado norte-americano, por exemplo, foi fundado em grandes ideias. Ideias universais de liberdade. O que foi o Estado soviético? O oposto, né? Que o Estado é soberano, um Estado universal que controla absolutamente tudo. Mas os dois são ideias. A Europa foi fundamentada através de brigas territoriais e brigas de família ainda mais. É verdade. Então, o Brasil foi os dois. O Brasil tem a ideia, temos essa ideia, porque a gente sabe que a gente é brasileiro e sabe que tem algo diferente aqui, mas não verbaliza. E, ao mesmo tempo, tem uma fundação europeia. Então, nós temos a capacidade de unir os dois. Eu divergi aqui um pouquinho para responder a pergunta do que seria o Estado. Mas, na minha opinião, o Estado tem que ser aquilo que só o Estado pode ser. E só o que o Estado pode ser é muito pouco. Muito pouco. O Estado só pode fazer aquilo que o Estado pode fazer, que é defesa nacional. Só o Estado pode fazer a defesa nacional. Só o Estado pode fazer a diplomacia. Só o Estado pode definir o que é justo no território. Então, justiça. Agora, o resto não cabe ao Estado. Cabe ao Estado Previdência, cabe ao Estado Saúde, cabe ao Estado Educação. Isso não cabe ao Estado, isso cabe à sociedade fazer. E aí, esse que é o grande problema. Quando a gente se interfere em fazer disso tudo, é que dá esses problemas de instabilidade, de agrandecimento do Estado, tem que cobrar mais imposto, o burocrata vira um deus, o político vira algo completamente removido da realidade, acha que ele é que sabe, que a população não sabe nada. Então, essa que é a realidade. E aí, na concepção desse modelo de Estado, eu lembro que no livro você falou sobre os Estados Unidos, a diferença da Constituição norte-americana versus a brasileira, por exemplo. Porque a Constituição americana tem algumas páginas só, ou uma série de itens, enquanto a brasileira é um livro por si só. E eu lembro que o que você falou é que quanto maior é a vazão que a Constituição dá para o Estado estender os seus tentáculos e abraçar várias frentes diferentes, maiores são os poderes que eles podem ter. Ou seja, o governo ele pode se aproveitar de todas essas possibilidades que o Estado abrange para que ele seja um Estado maior, um Estado obeso, um Estado custoso. Mas como é que a gente consegue, então, mudar isso? Existe alguma forma? Porque tem como a gente mudar a Constituição? Você acha que é a Constituição que limitaria esse poder do Estado, de fato, ou alguma outra coisa que vem da sociedade privada aqui? A boa Constituição, que não é a nossa, a boa Constituição, ela faz exatamente isso. Ela limita o poder do governo. Então, a função do Estado é proteger a população do governo. Então, a população está protegida por uma série de princípios que estão ali constitucionais, esses sim são protegidos por agentes do Estado. Os governos vêm e vão. Os governos vão querer interferir, vão querer fazer sua visão de mundo, a sua utopia. O Estado tem que proteger o cidadão disso. Então, cria limites, começa a criar balizas, aonde que ele pode atuar. Essa que é a missão do Estado. Hoje, no Brasil, nós temos exatamente o oposto, como você bem colocou no começo. Nós temos o Estado que tem que fazer tudo.
E é exatamente isso que gera a instabilidade. Por quê? Só pelo simples fato, todo mundo aqui concorda que a sociedade ela evolui, a economia ela evolui, a maneira que a gente se organiza evolui. Então imagina você, eu crio um Estado para o atual momento. Aí a evolução ocorre e aí? No segundo momento, cadê esse Estado? Virou defasado. Está totalmente defasado. Está caro, está ineficiente, não está entregando condizente à realidade, então você tem que reformar o Estado. Olha o que a gente fez com a Previdência. Como é que foi difícil. Olha o tamanho da burocracia que foi gerada para prover um serviço que não estava atendendo o povo brasileiro e que estava destruindo a poupança do brasileiro, porque ele é imutável. Então tinha que deixar, não na Constituição, tinha que tirar da Constituição tudo isso. Deixar talvez como lei, como um projeto de lei ou um conjunto de leis, como é a CLT. A CLT é um conjunto de leis trabalhistas, que eu sou absolutamente contra, mas vamos falar aqui da CLT. É um conjunto de leis trabalhistas que existe há quase 90 anos em lei. Poderiam ter colocado na Constituição, colocaram até alguns aspectos da CLT, foram colocando, né, para travar a possibilidade de você mexer nas leis trabalhistas. Mas, independente disso, você deixando em lei, fica mais fácil para você fazer mutações ao longo de um período. Não somente isso. Você tem que tirar do contexto nacional. Você tem que botar isso para estados e municípios terem seus próprios regramentos. Você não pode achar que a mesma lei trabalhista funciona no Acre e funciona em São Paulo. Não tem cabimento nenhum. Né? Então, essa que é a realidade. Então, de certa maneira, até a CLT já se ajustou a essa realidade também. Mas esse é que é o problema dos outros que ainda estão constitucionalizados. A Previdência, por exemplo, é constitucional. Então, tudo é isonômico. É padrão de pagamento de funcionário público, tudo isonômico. Então, você cria... imagina o seguinte, vocês que gostam de fazer negócio, vocês estão querendo abrir uma franquia. É verdade, né? Vocês querem abrir uma franquia. Aí vocês olham aquela franquia e falam, puxa, a franquia aqui funciona. Porque tem toda sorte de métricas e números que acho que aqui vai funcionar. O próprio franqueador vai te dizer, aí vai funcionar. Só que tem alguns lugares que não tem que é um deserto, uma floresta, e você fala, bom, aqui não vai funcionar a minha franquia. Pois é, o governo não é assim, não. O governo fala assim, não, lá no meio do deserto, no meio da floresta, faz lá assim, entendeu? Então, você está com um modelo completamente falido. É por isso que 95% ou mais das cidades brasileiras estão inadimplentes. Elas não conseguem arcar com o custo que é o modelo do franqueador, que é o governo brasileiro, o Estado brasileiro, definiu como é que se organiza uma cidade. Estou divergindo aqui em um outro tema. Tá? Então, o que você Mas, no tá fundo, falando é isso. É um controle muito grande de absolutamente tudo, uma padronização muito grande de absolutamente tudo, uma hegemonização, e você não tem como se contrapor, não tem a liberdade para você se adaptar regionalmente, localmente, e também de fazer até coisas que hoje a gente considera tabu. Ah, não pode falar da Previdência, não pode falar da... E vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre Previdência. Agora, então, pelo que você falou, a ideia seria mais descentralizar o poder que hoje está muito concentrado no âmbito federal e distribuí-lo para dar mais autonomia para os âmbitos estaduais e municipais. Exato. Porque assim você tem a noção da realidade daquele município que, porra, você sabe que está na puta que pariu do Pará. Isso. E ninguém está dando olhar para eles, além de pessoas que moram lá. Né? É isso. Aí, dessa forma, a gente conseguiria trazer medidas que são mais sustentáveis e pertinentes. E vou dizer mais, agora atualizando o meu livro. Tá? O que acontece nesses estados que não são viáveis, que constitucionalmente eles não são viáveis, o que acontece? A maioria de quem vive lá, quem é? Funcionário público. E como é que eles votam? Como é que eles votam? Como é que o funcionário público vota? Na sua maioria. Vota para a esquerda, vota para socialismo, vota para aumentar o Estado, vota para melhorar as suas condições. Então, o que acontece? Todos os estados norte e nordeste, você tem lá cidades com 40% a 70% dos seus eleitores são funcionários públicos. Quem são os governadores desses estados? Quem são os deputados desses estados? Maioria esquerda. Certo. Então, você tem ali um socialismo quase que embutido na matemática do sistema, sem precisar até fazer propaganda socialista. Pode até ter um partido lá de centro,
PMDB da vida vai ser todo socialista em termos das suas votações. Sim, isso a gente vê na prática. Mas Exato. como é que a gente pode fazer, mano, pra isso daí? Assim, existe alguma coisa de fato que, putz, se a gente conseguisse dar conta disso, aí a gente conseguiria ter mais awareness em respeito à iniciativa privada? A parte que não é dependente, ela ainda precisa ser maior que a parte que é dependente. Se por acaso que a parte que se torna dependente é maior, game over. Não tem como voltar. Venezuela é isso. Venezuela, mais de 50%, 60% dos eleitores eram dependentes do Estado. Game over. Você pode ter uma manifestação lá de 3, 4, 6 milhões, que foram o que os ativistas até falaram. Tivemos ali uma manifestação de 6 milhões de pessoas em um país de 30 milhões. Então, foi um percentual altíssimo de pessoas que foram à rua contra Chávez, contra Maduro. Sabe o que adiantou? Nada. Porque eles são só 6 milhões. E os outros? E os outros 20 milhões? Os outros 20 milhões votam à esquerda e esquece. Mesma coisa a Argentina. Muito funcionário público, muito dependente do Estado. Mais de 50% da população. Então, o que acontece no Brasil? Sul-Sudeste, funcionário público representa 9% a 10% do eleitorado. Então, a nossa dinâmica de voto, a nossa dinâmica de querer fazer mudança, querer dinamismo empreendedor, querer reduzir o tamanho do Estado, a nossa porque a realidade econômica emprega. Sim. A nível iniciativa emprega a maioria. Então, a gente tem uma maioria aqui que ela precisa estar mais coesa, porque a maioria do Norte e Nordeste não pensa assim. Certo. Porque é dependente do Estado e está lá votando para a esquerda. Então, você tem quase que uma cisão territorial em função dessa dinâmica aí de dependência. Certo. Posso emendar mais uma pergunta, aproveitando Pode. esse tema? Agora, você acabou de falar sobre tirar um pouco desse poder do Estado e colocar para os estados e municípios. E agora você falou mais do funcionário público. Você acha... Primeiro fazendo a pergunta, depois explicando um pouco o raciocínio. Então, para mim, você me confirma que talvez as privatizações sejam uma das maiores soluções para, talvez, cada vez mais o Estado ter menos peso e diminuir também essa parte de funcionários públicos. E isso eu digo porque eu estava lendo um pouco sobre o projeto-lei sobre a privatização dos Correios e eu me deparei com uma coisa que, além desse projeto transformar os Correios de uma empresa estatal para uma empresa de economia mista, ou seja, com a iniciativa privada junto, ele também abre que hoje o governo tem um monopólio sobre o que os Correios fazem. Isso não abre brechas para a iniciativa privada criar outras empresas que façam o mesmo que os Correios fazem. Então, esse projeto-lei sendo aprovado, caso seja aprovado, ele tiraria esse monopólio do Estado e abriria para o livre mercado. Então, isso seria uma das possíveis soluções para que o Estado fique cada vez menos obeso, que nem foi falado, para que cada vez mais consiga mudar essa mentalidade, talvez a gente consiga transformar os governos através do Estado, assim, dessa mudança no Estado? Sim, absolutamente. Veja que, não é só isso, porque eu estou também acompanhando os Estados Unidos, eles estão no caminho oposto. Depois a gente entra nesse tema. Mas aqui, no nosso contexto Brasil, é exatamente isso. O minuto que você tem monopólios estatais, você cria dependentes do Estado, você cria ali todas as organizações, sindicatos que mamam nessa situação. Toda vez que você... até me perguntaram se eu sou contra sindicato. Eu falei assim, olha, a priori eu sou contra, nunca me sindicalizei em nada. Toda vez que trabalhava era contra. Agora, o sindicato tem uma função somente na condição de ter monopólio. Esse é que é o grande... Por isso que o sindicato é contra a quebra do monopólio. Porque você, tendo monopólio, qual é o incentivo do monopólio de dar reajuste salarial, por exemplo? Quase que nenhum. Se você tem um mercado livre, você não tem por que ter sindicato, concorda? Porque aí o trabalhador opta. Ele opta trabalhar por um ou trabalhar por outro. Então, o trabalho não está muito limitado. Então, você tem mais escolhas. Então, o ponto central aqui da privatização, além de privatizar, que eu acho que é importante, é você quebrar monopólio. Você deixar com que a livre iniciativa faça por conta própria e gere mais opções. Na discussão desse tema, foi engraçado ver, porque tinha um monte de funcionários do Correio e eles estavam lá lutando contra a quebra do monopólio. Tinha lá um projeto que, numa comissão, não queriam quebrar, queriam manter o monopólio, E eu falei para eles, meus amigos, me respondam a pergunta seguinte: se quebrar o monopólio aqui no Brasil, sobre os Correios, e vierem mais empresas
ofertando serviço de correio competitivo ao correio, vai aumentar ou vai diminuir as suas possibilidades de se empregarem? Aí eu falei, poxa, vai aumentar. Então, silêncio absoluto. Essa que é a realidade. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, exatamente sobre isso, porque o conformismo das pessoas que defendem os monopólios estatais, inclusive nesse quesito dos Correios, também é muito relacionado à crença de que eles não vão conseguir encontrar, a iniciativa privada não vai conseguir ter motivação, por exemplo, para prestar um serviço de Correios no interior de uma cidade no Nordeste, porque teoricamente seria muito custoso, porque mão de obra não é qualificada, porque não existe muita logística para levar as coisas de lá. Então, meio que seria ROI negativo. Seria que meio algo que o Estado precisa sim custear no princípio de ficar no prejuízo, porque a iniciativa privada jamais teria incentivo para fazer isso. O que você acha dessa parada aí, mano? Eu acho que a gente tem que desafiar essa premissa. E estão corretos? Claro que estão. Isso ocorre em qualquer mercado. Qual é o incentivo de você fazer algo não econômico se você é uma livre iniciativa? É zero. Então, você busca maximizar teu lucro, sempre. Então, se você busca maximizar seu lucro sempre, você tem áreas do Brasil que não têm serviços porque ali não se viabiliza negócio, então, qual é o argumento de falar, Estado, vá lá e faça algo não econômico? Por que ele está lá? Tem que ter alguma razão. Porque você está tirando poupança do contribuidor para colocando num projeto que está gerando retorno negativo. Então, o Estado, ali, em que sentido aquilo faz sentido para o todo? Você tomou poupança de quem trabalhou para dar lá para um pessoal que mora numa área completamente desprovida, nunca vai gerar zero de recurso tributário, nunca vão ser autossustentáveis tributariamente para o serviço que você, burocrata, acha que eles têm que ter. Eles querem esse serviço para começar? Né? Muitas vezes, em tribos indígenas ou até povos muito removidos, não precisam. Não estão ali conclamando ou cutucando seus representantes e falando assim, eu quero saneamento, eu quero luz, eletricidade. Claro que eles querem, porque eles não sabem a realidade. Talvez eles já vivem numa situação de subsistência. Agora, cabe ao Estado fazer essa entrega, alguma parte da população tem que estar demandando. Se nenhuma parte da população está demandando, cabe ao Estado, então não cabe. É isso que dá. Você começa a se colocar objetivos que não são representados. E você acaba distorcendo da onde sai o dinheiro para onde vai. Porque você criou aí um princípio e aí, então tá bom. Agora, no argumento de fazer algo não econômico, existe para a segurança nacional. Eu gostaria de ter, na fronteira do Brasil, bem protegida. Eu gostaria que a fronteira do Brasil tivesse ali pessoas com saneamento, pessoas com eletricidade, pessoas com capacidade de poder aquisitivo, para poder fazer uma diferenciação, fazer uma proteção até de zona, de área. Importante, agora estou falando do ponto de vista estratégico. Então, num contexto de defesa nacional, que aí sim é um contexto nacional, aí eu vejo, ok, o Estado pode até entreter, fazer alguma coisa assim na área de fronteira, porque isso é importante para a defesa. Agora, do ponto de vista financeiro, do erário público, fiscal, econômico, não faz sentido nenhum. Então, acho que a gente tem que dosar esses exageros. Tem alguns momentos que nem para a segurança nacional faz sentido nenhum. Aí, realmente, fica difícil de você argumentar que você vai usar dinheiro para jogar fora. Né? E ainda mais em perpetuidade. Né? Não é que você começa a fazer um auxílio, isso fica para sempre. Você não consegue desligar a chave. Né? Isso fica e você acrescenta ali teus custos. É isso que eu acho que não é bom. E você sabe, engraçado você falar isso. Teve um dia que eu estava conversando com o Renan a respeito da importância do Estado suprir o setor de saúde brasileiro, né, não iniciativa privada. Porque a gente fica estudando a respeito de libertarianismo, sobre marxismo, todos os lados do espectro e vê, onde é que será que para a gente faz mais sentido aqui? Eu estava tendendo para um lado mais libertário, o Renan estava tendendo para uma coisa um pouquinho mais para cá, sabe? Intervenção. Mais interventiva nesse sentido. E aí, eu estava pensando assim, o que você disse agora beleza, o Estado, ele precisa analisar se existe uma demanda local para que faça sentido para o todo que o recurso que hoje é tributado no poupador seja direcionado para aquilo. Você falou melhor do que eu. Você está de parabéns, poxa. Maria é um excelente político. Você. Eu só interpretei, estou focado aqui no Está maravilhoso. Mas então, beleza, foi isso daqui que você disse. E aí, basicamente, o Estado ele tem que fazer essa análise. Né? Será que faz sentido para o todo a gente fazer essa transmutação de recursos? E aí pode acontecer ele dizer não. Mas ele dizendo não, vamos dizer que aquela parte pequena da população realmente
nunca vai ser autossustentável, nunca vai gerar recurso para o governo, mas, poxa, quer ter aquele tipo de serviço ali. E realmente faz sentido. Complementando, a gente estava conversando sobre isso e a gente tocou muito a saúde mesmo. Porque, tipo, na minha opinião, eu vejo a saúde como algo que seja necessário e um dever de todo mundo, tipo assim, para todo ser humano. A gente, ser humano como ser humano, tem que oferecer o direito à saúde se a gente tem a tecnologia como um princípio para tal. ético, né, pessoal? Mas assim. essa questão ética de... Se tem uma pessoa que está necessitando de um cuidado médico na minha frente, eu não vou negar o acesso a ela a ter esse cuidado pelo fato de ela não conseguir me pagar. Então, é por isso que eu acho, tipo, nessa questão da saúde, eu acredito que o Estado deveria fornecer todo o aparato suficiente para que todas as pessoas, a população brasileira, tenha o acesso à saúde e ninguém necessite passar algum tipo de dificuldade nesse sentido. Porque eu acho que se a gente liberalizar esse mercado, vai acontecer que vai ver o famoso preço de mercado, né? Vai equilibrar ali a oferta e a demanda e vai ter uma parte da população que não vai conseguir pagar esse preço de mercado. Aí eu queria entender, tipo, o que aconteceria com essa parte da população. Bem, hoje no Brasil a gente tem um modelo híbrido. Nós temos liberdade de oferecer qualquer serviço de saúde a qualquer preço, né? Tem lá a iniciativa privada oferecendo saúde em diferentes pontos. E tem o modelo estatal, que é o SUS. O que acontece? O SUS, que é um modelo inglês, e que infelizmente o nosso modelo não é tão bom quanto o do inglês, ele não tem limite. Então, você vai ter que dar uma operação altamente sofisticada, o que você acabou de falar. Sim. Eu estou incumbido de dar de ter que fazer uma operação altamente sofisticada com equipamentos de milhões de dólares no meio da selva. Para quem nunca, talvez uma vez ali em 50 anos vai ter aquele problema. É isso que você está falando quando você fala que tem que ser universal. No caso aqui, que é o caso inglês, que eu acho que funciona um pouco melhor do que o brasileiro, um pouco mais estabilizador, estabelece limites. Fala assim, olha, o sistema estatal vai até tal ponto. Até isso aqui que a gente considera básico. Tá? Até esse ponto. E daqui por diante, se você está com uma operação complexa nas costas, vai ter que fazer uma operação cardíaca, ou tem que fazer uma coisa de um câncer super raro que dá uma vez cada 3 séculos, isso aí já foge da nossa competência. Porque os custos já desestabilizam todo o sistema. Se você tem que tornar aquilo universal. Essa que é o grande problema do nosso modelo. O nosso modelo, você pode comprometer todo o PIB do Brasil para oferecer saúde. E agora, a saúde é importante, eu não tenho dúvida que é importante. Agora, você levanta de manhã, você acorda, toma o teu café, você dá um pulo no hospital todo dia? Não. Então, é de vez em quando. Né? É como se fosse rede. Quem é de rede de TI sabe como é que funciona a rede. Ela tem vários modems ativos, só que o tráfego de comunicação ele flui, tem momentos de pico e tem momentos de baixa. Então, mas você tem que ter uma rede ali que seja o suficiente para uma média. Né? Estou fora aqui da câmera. Então, eu particularmente, eu acho que é o seguinte, nenhum modelo de saúde é bom. Se você for ver, o modelo estatal brasileiro é bom. Você faz uma pesquisa, quem é que está satisfeito? Tem gente satisfeita, tem muita gente insatisfeita. Se você vai na Alemanha, por exemplo, que é 100% privatizado, zero de empresa estatal envolvida, o que eles têm? Eles têm regras, estabelecem mínimos, estabelece lá, as empresas operam naquilo lá. E estão com o sistema de saúde, na minha opinião, melhor do que o brasileiro, que é totalmente estatal. No entanto, você vai na Alemanha, tem gente que não gosta do sistema de saúde da Alemanha. É verdade. A mesma coisa se você for no Canadá, por exemplo, que é tudo privatizado, exceto o seguro. O seguro, ele é universal e ele é estatal. É o governo que dá o seguro para todo mundo. É o governo que faz as compras de remédio, é o governo que garante o pagamento das UTIs da vida, etc, etc. E todo mundo tem. Então, você fala assim, pô, que bacana. Só que você tem que fazer filas de meses para você arranjar resolver um problema de saúde. É bom? Também tem muita gente que acha que o modelo é ruim. Nos Estados Unidos, como é que é? É um mosaico de modelos. Tem tudo. Tem modelo estatal como o nosso,
tem modelo como a Alemanha, estados que regulamentam a iniciativa privada, tem modelo que estado que tem um seguro lá que é universal, mas é a iniciativa privada que faz. Tem estado que não tem absolutamente nada, não tem modelo estatal, não tem nada, zero. Não tem saúde garantida por ninguém. Cada um faz o seu. Qual que é o melhor modelo? Então, lá não tem satisfação em nenhum dessas opções. A grande questão aqui é por que optar por um, se a gente é um país continental. Essa é a primeira questão. Segunda questão, por que optar pelo modelo sem limite nenhum, que você pode comprometer todo o teu erário para você prover serviço no raio que o parta, que você não vai ter recorrência. Imagine isso, porque é exatamente assim que é o modelo brasileiro. Ele tem que dar serviço de saúde a todo mundo, em todo lugar do Brasil, de qualquer deficiência ou qualquer aflição que aquela pessoa vai passar. Qual é o custo disso? Não tem limite. Não tem limite. Isso desestabiliza. Isso não cria balizas de operação. Esse é que é o problema. Então, você quer falar do modelo estatal, universal? Ok, vamos falar. Vamos estabelecer limites. Quais são os limites? O que é o básico que ele tem que entregar em todo lugar do Brasil com um padrão similar? Como diria Marco Aurélio, imperador romano. Faça menos, melhor. Eu vejo no Brasil o grande problema, assim, tem esse modelo, né? Mas não funciona muito bem o sistema de saúde aqui no Brasil. Você vai lá para buscar um serviço de saúde público, né? Mas acaba que você entra numa fila, fica meses aí para conseguir fazer uma operação. E você teve lá na França também, né? E lá o sistema... É um dos piores que tem da França. Não, lá o pessoal ele pagava 25 euros e tinha uma operação. E aí, tipo, eu senti, pessoalmente, eu senti um sistema que eu via mais segurança caso eu me sentisse mal, entendeu? Então, por exemplo, se eu precisasse de uma operação urgente, eu sabia que eu ia chegar e ia ter alguém para me operar ali. E mesmo, de repente, se eu tivesse uma situação financeira horrível. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho um amigo que mora lá e a pessoa, às vezes, está numa situação complicada financeiramente. Não e aí fique precisou doente. de uma operação, aí vai ter que pagar A regra é não pra fique isso. doente nos Estados Unidos. Exatamente. E aí muita gente não vai até no médico por causa disso. Sim. E aí, entendeu? Eu gostaria, na minha visão, de um sistema que funcionasse, que atendesse todo mundo e fosse de qualidade, entendeu? Sim. Olha, então, junte-se ao coro mundial, porque Junte-se a todos. Junte-se ao coro mundial. Todo mundo quer um sistema maravilhoso que não custa nada e que não vai comprometer as futuras gerações. Sim. É isso que está em jogo. Mas aqui. você acha que isso compromete a economia francesa, por exemplo? A economia francesa é uma piada. Desculpa. O crescimento é pífio. É uma economia estatizada, sindicalizada, controlada por cartéis. A livre iniciativa lá, por incrível que pareça, é mais dinâmica do que aqui, em termos de regras. Incrível que pareça. Agora, eu estudei na França, a gente conversou sobre isso. Não tinha um dos 600 estudantes que estavam estudando business que queria trabalhar na França. Ou queriam trabalhar na Holanda, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, ou ir para os Estados Unidos, ou ir para o Canadá. Alguns iam se aventurar no Brasil, na América do Sul, antes, obviamente, que do nosso amigo Lula e Dilma tomarem conta. Isso foi em 97 que eu estudei. Então, foi logo antes da tempestade. Mas, enfim... Naquela época, o dólar estava R$2. Então, enfim. Então, ninguém queria trabalhar na França, porque não é empreendedor. A França é estatizada, é cartelizada. Sim. Ou você trabalha... É que nem aqui. Ou você trabalha para o governo, ou você trabalha para uma grande empresa. Pequenas empresas estão... Assim, não tem dinamismo de inovação, de criação, que é o que eu acho que é a proposta brasileira, que é a proposta americana, que, aliás, é a proposta de país continental. Rússia, Índia, Brasil, China, Canadá, Austrália, países continentais, com muita população, muita oportunidade aí para ser feito. Não dá para você ter o Estado ou poucas empresas comandando todas as oportunidades. E é isso que a gente tem no Brasil. Quem comanda as oportunidades aqui é um grupo pequeno. E, na verdade, você vê os empreendedores que vê que tem mais oportunidade. Eu estou falando especificamente na saúde. Bom, já saí fora aqui do tema. Estou falando especificamente na saúde. Saí fora do tema aqui. O foco é saúde. Então, vamos falar da saúde aqui. O que eu favoreço? Eu não favoreço uma saúde estatal.
No entanto, eu não acho que ela deva ser definida pela União. Entendi. Eu acho que cada estado deve definir o seu modelo. E aí, quem é que ganha com esse privilégio de você viver num país continental? O consumidor. Porque você não quer pagar nada, entre aspas, você acha que não vai pagar nada, você vai pagar. Você vai pagar imposto no estado onde você optar por morar. Lá os impostos vão estar altos, mas eles vão estar com um serviço de saúde em que você tiver qualquer problema, você vai ser atendido. Alguns outros estados vão ter nenhum serviço de saúde e ali você, ok, mas eu tenho poupança. Então, se eu precisar de serviço de saúde, eu pago um avião para vir me buscar, ou eu vou e pagar um hospital privado. Eu acho que a maior riqueza que você dá em termos de saúde é ter opção. Você não ter opção, acho que é o pior modelo. E a gente tem um modelo que... Eu vou dizer até, nesse modelo híbrido, eu até diria aqui, olha, você poderia limitar o SUS, criar condições básicas menos abrangentes e deixar o modelo privado mais livre, menos regulamentado. Você aí tem as duas opções. Agora, não do ponto de vista nacional. Eu gostaria de ver isso em cada estado ter o seu modelo e a União não interferir em absolutamente nada disso. Cara, quando você fala limitar, né, a abrangência que o Estado tem no setor da saúde, qual que seria assim, a régua que seria usada? Seria em relação a custo financeiro? Seria em relação assim, tipo de procedimento? Sim. Né? Então, por Os exemplo, dois. Operações que custam mais de $1 milhão, e daí, Isso. cara, o Estado não vai Sim. abranger. Exatamente. Entendi. Exatamente. Tanto por custo quanto por complexidade de operação. Porque imagina, agora talvez com IAD, com a tecnologia, você consegue fazer com que um robô operado por um médico hiper especialista em algum trauma específico consiga operar um Do outro fulano lado do mundo. do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil, etc. Então você tem toda sorte de possibilidades aí. Certo. Acredite se quiser, acho que a gente não está com as regras boas para que isso aconteça no Brasil. Certo. Vai acontecer no mundo e aqui a gente vai ficar a reboque como sempre. Certo. Né? A gente precisa ter regra para poder inovar. Vamos precisar passar um projeto de lei. Vamos inovar? Vamos. Está aqui a lei que permite que a gente inove. Então não é livre. Mas enfim, a gente entra nesse detalhe mais tarde. Mas eu acho que você pegou na veia ali. É você ter um sistema que seja mais limitado, né, em termos de o que a gente considera básico em termos de atendimento de saúde. Tá? E qual é o custo que é relativo a esse sistema básico. É isso que é assim que é na Inglaterra. Agora, você vai falar que é um sistema bom, ele, do ponto de vista financeiro, fiscal, tributário, ele é muito melhor que o brasileiro. Do ponto de vista atendimento, não acho que talvez seja o melhor. Tenho amigos meus que moravam em Londres e foram para Hong Kong ter filho. Tenho amigos que vieram da França para o Brasil. O Brasil é referência, mano, em medicina. Ao menos os hospitais privados aqui são muito bons comparados com aqueles que existem na França. Então, tem muita gente vindo para cá, até ingleses vindo para cá, porque o sistema tanto da França quanto da Inglaterra, assim, o nosso setor privado é melhor. Não o nosso setor público, mas o setor privado é melhor e os caras migram para cá. E em termos de custo também é comensurável, é melhor do que para a Alemanha, que é extremamente caro. Então, enfim, opções. Eu acho que é aí que está o caminho. E eu não acho que cabe à União do Brasil, a Brasília, definir qual é o melhor modelo. Então, está respondido aqui. Entendi. Qual é o melhor modelo? Todos. Posso mudar de assunto, Pode. Luiz? Seguinte, a gente estava conversando antes sobre como funcionários públicos, né, eles tendem para o lado mais esquerdo da coisa, porque é lógico que eles vão querer sustentar o modelo que os sustenta. Só que a gente sabe o quão forte isso é no Brasil e a gente sabe também uma parte até cultural em relação ao nosso sentimento de vitimismo sobre os acontecimentos à nossa volta, em relação se tem alguma coisa de errado, o Estado tem que cuidar, porque a gente tem os nossos direitos, né? É meio que o senso comum da população brasileira se encontrar numa posição de conforto e se dá alguma coisa de errado, putz, a culpa é do Estado. O Estado que está fazendo de errado, é o Estado que tem que suprir. Só que a gente tem muitas pessoas, né? A sociedade massificada, de pessoas que não tiveram acesso ao ensino de qualidade, não entendem a iniciativa privada, elas acreditam piamente que é o Estado que deve ser justamente o propulsor para todos esses serviços. Só que são as pessoas que elegem, porque elas são uma parte da população. Então, a gente, tanto pelos funcionários públicos e tanto pela sociedade massificada que elege, a gente tem um modelo que parece insustentável para a iniciativa privada. Então,
E isso é uma coisa meio que toca assim, no nervo da democracia, né? Porque você fala, caramba, como é que a gente resolve um problema que, por ser a gente viver numa sociedade democrática, ele sempre vai acontecer? Existe um outro caminho pelo qual a gente contorna isso? Ou, sei lá, tipo, a democracia que está defasada? Putz, desculpa, você vai ter que fazer essa pergunta de novo. Eu acho que eu me perdi também. Eu viajei e falei, caramba, agora... Bom, vou voltar. Não, só refrasear aí, só Claro. para... De uma forma bem simples. Sim, A população menos favorecida, ela é mais numerosa no nosso país. sim. Estava vendo os dados, a gente, para fazer os vídeos, pesquisa muito. 50% da população brasileira vive com menos de R$413 por mês. Ou seja, a gente sabe que é uma quantidade absurda de pessoas que não têm condição de vida. As pessoas não tiveram qualidade de estudo, de conhecimento, para distinguir se elas devem trabalhar por ver, fazer concurso público, se elas devem abrir um negócio, enfim. Não sabem, não tiveram acesso a esse Sim, conhecimento. sim, sim. E a gente tem essa cultura de vitimismo, de o Estado vai ser o fornecedor de todos os nossos serviços também. Só que, como a população massificada, a população desfavorecida, é a maior do Brasil, pelo modelo democrático, ela que elege. Então, ela vai eleger representantes favoráveis a cumprir essas vontades que a população quer. Medidas populistas, auxílios, né? Tudo isso. Só que, às vezes, o governo não tem como, né, tirar esse dinheiro de algum lugar, além que ele vá, sabe, quitar a verba de um lado para colocar do outro, que às vezes não é uma coisa boa de se fazer, ou então imprimir dinheiro, que também, né, não é uma coisa boa Legal, de se fazer. né? Ou seja, isso diz respeito ao modelo democrático que está defasado, ou então existe alguma outra linha que a gente consiga contornar para que tenham pessoas mais qualificadas no governo pró-iniciativa privada? Olha, você está tocando num ponto, de novo, ótima pergunta. São ótimas perguntas, Bruno. São. Nota 10, nota 10 as perguntas. Tá ligado? Tô Eu bem li o embasado, meu bem- parceiro. Eu criei o monstro. Agora eu tô querendo, beber da fonte. Né? Já está muito além da fonte. O que eu diria? A dinâmica de quem tem versus quem não tem, os que não têm sempre são maioria. E se os que não têm, como maioria, se juntam, vão sempre tirar dos que têm. E sempre tirar dos que produzem. Isso é o mantra marxista. Univos contra o opressor. Univos contra esses poucos opressores que tal. Então, Como é que ele fala? Não tem nada a perder senão os seus grilhões. Né? Proletariados de todos os cantos únivos. Univos, exato. Caralho. Então, velho, isso aqui. então o que você está falando está no cerne do porquê o marxista resiste. Porque o socialismo ele se regenera. Porque que ciclo após ciclo eleitoral está ali com o sistema... São culpados do sistema de corrupção, roubaram da população, jogaram o país em frangalhos, estimularam a inflação, a ruptura de todos os sistemas e instituições públicas. Mesmo assim, tem gente que vota nos caras, porque eles são a maioria. Então, veja o perigo que é você ter narrativas que engajam e que criam uma percepção do que é a sociedade, que não, a sociedade deixa de ser única. Ela é uma sociedade dividida, que é uma sociedade de nós contra eles, nós somos mais, eles são os menos menos é que estão oprimindo os mais, vamos nós mais se unir para contra os menos. Isso é uma... Desde o início do marxismo no poder, esse tem sido o mantra. E desde o início do marxismo no poder, aqueles que não são marxistas não conseguem se contrapor a essa realidade. Não consegue. A direita ainda não criou uma narrativa poderosa e emocional o bastante para se contrapor a essa realidade. E comover as massas. E comover. A gente trabalha no racional. A gente trabalha na lógica e na verdade. Fato, lógica, verdade, racional. Qual que é o mantra da esquerda? É emocional. O apelo é sempre emocional. E, muitas vezes, não baseado nos fatos. E aí cria toda uma sorte de mentira regurgitada geração após geração, classe universitária após classe universitária, milhões de estudantes universitários são cuspidos fora do sistema, doutrinado marxista. E acredita exatamente nisso que você está falando. Agora, como é que você contrapõe isso? Você está fazendo aqui um serviço, eu estou fazendo um serviço também. Estou falando aqui com jovens, explicando como é que funciona o outro lado desse argumento. O que acontece se você der vazão a essa narrativa? É uma implosão de qual todos vão perder. E vão perder muito. E aqueles que oprimem, entre aspas, aqueles que oprimem hoje,
antes eram oprimidos. Então, os oprimidos são capazes de se tornarem opressores num sistema livre. Vamos usar aqui as palavras aqui dos marxistas para chocar eles, talvez se estiverem escutando esse podcast. Não sei, espero que sim. É bom que a gente muda a cabeça de novo. A premissa marxista. A parada é monarquia, né? Quando eu vi o Luiz Felipe Orleans de Bragança, você deve ter vindo achando que era um papo monarquista. Eu acho. Vamos falar com os marxistas aqui. Vamos falar com os marxistas. A premissa do marxista é que todos os opressores são unidos. E que todos os opressores é um grupo único da mesma família. E que sempre, eternamente, ocuparam o poder. Essa é a premissa deles. Ninguém rompe com isso. Ninguém fala exatamente como o poder econômico já mudou de mão no Brasil milhares de vezes. Quem era a família rica do século XIX, em função até da instabilidade do século XX, já não é mais nada. É o contrário dos países mais livres, em que as famílias mais antigas conseguiram acumular e os seus herdeiros, seus netos, bisnetos, trisnetos, pentanetos estão ali com um patrimônio ainda protegido. O Brasil, na sua instabilidade, já mudou de mão várias vezes esse dinheiro. Não tem mais família rica do século XIX hoje que ainda tem poder relativo ao que tinha no século XIX. Nada, zero. E muito menos. É a cada ciclo constitucional, você pode ver. A cada mudança de Constituição, muda de mão quem tem o poder. Antes eram os militares com os industriais, depois passou para os banqueiros e os militares, depois foi só para os populistas e esquerda, e aí todo o conjunto de pessoas que se beneficiam desses arranjos muda, e quem não está nesses arranjos perde muito, e deixa de ser brasileiro, entrega passaporte, bota dinheiro lá fora. O que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. A gente está com... Acho que os ricos que estavam aqui, eles começaram uma evasão a partir de 2013. 2013 começou uma enxurrada de debandada de brasileiro rico. Hoje, se você falar grande fortuna, não tem mais nenhum brasileiro com grande fortuna. E se ela existe é porque foi feita... Tá tudo na Avenue. O link está embaixo. Se for ver, está tudo ali. Tá, assim, a nova fortuna que existe hoje está sendo feita agora, no último ano. Porque a velha fortuna, eu já conheci algumas, entre aspas, velhas fortunas aqui. Já meteu o pé. Até os netos já não são mais brasileiros. Os caras comemorando, tá com passaporte, cidadania portuguesa. Deve estar em Mônaco. Cara, quando eu fui em Mônaco, era uma então você vai tributar esse cara uma atrás da como? outra, né, mano? Como é que você vai tributar esse cara? Já foi. Ele já está vendo o que está por vir. Ele está vendo que o Brasil ainda está na mão desses que não tem, que tem esse argumento. A direita não faz, tem medo de falar disso. Tem medo de expor a lógica. Eles têm timidez. Então, o que acontece? Até muitos da direita até se submetem a isso. Vamos ajudar a população, vamos fazer aqui, assistencialismo. Aí você não rompe com o ciclo. E você não traz o maior benefício, que é a única coisa que vai me trazer paz como brasileiro, é ver uma maioria de brasileiros com consciência. É isso que me dá paz. O resto não me dá paz. Qualquer coisa que não seja isso não vai me dar paz. Você vai falar assim, mas temos uma classe média bacana, tal. Mas a classe média vota à esquerda por desinformação, por também acreditar nessa narrativa e por falta da narrativa da direita que compõe. Não, peraí, se você sempre jogar para esse lado, é Venezuela, é um totalitarismo. Aí você vai criar o que a Venezuela criou. Não tem mais classe média, você fica só com pobre e governo. Esse é o padrão. Veja, até já existe no Brasil esse padrão. Você vai no Acre, por exemplo, é isso. É o governo e pobres. Mesma coisa no Rio de Janeiro. Acabou a classe média que defende o Estado, defende a propriedade, defende a capacidade de ter uma família para o futuro. Você está ali com pobreza e o governo. E corrupção nem se fala. Corrupção é a graxa desse sisteminha. Enfim, essa realidade a gente tem que fugir disso. Tem que entender que isso é se você olhar para o mapa do Brasil, a gente já está com alguns estados carcomidos de câncer, né? Já putrificados. Não deveriam ser estados. Deveriam voltar a ser territórios com uma intervenção estatal, intervenção federal muito mais intensa. Não ter eleição, acabou a eleição, porque de fato ali já perderam a sociedade. E é isso que está me preocupando aqui. Caramba, isso é bem diferente, eu não esperava ouvir isso. Como assim? Como é que seriam esses estados que não deveriam ter eleição porque eles estão tão putrificados que tem que ter intervenção no âmbito federal? Olha, você veja
eu estou falando aqui no aspecto sociológico, então, obviamente que é uma percepção. Não posso falar que é um dado, Tá mas bom, é uma entendi. percepção. A minha percepção, por exemplo, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, você já está com um preâmbulo de narco-estado, em que o governo, que é o governo de jura, não é o governo de fato. Você veja um exemplo, por exemplo, veja o México. Eu já fui algumas vezes no México, já fiz trabalho lá, já trabalhei. Você vai no México e você vê lá um governo, tá, o prefeito, o governador, mas ele não manda em absolutamente nada. Ele é um fantoche. Quem manda é os narcotraficantes. E o mapa do México, hoje já se publica o mapa do México, em áreas de cartel. E é um mapa, assim, já é tradicional, já. Ele muda a cada 2, 3 anos, muda, porque um cartel mata o outro, etc. Então, o mapa político dos cartéis muda, porque os cartéis são donos das concessões, são donos das mineradoras, são donos das redes de rádio, televisão, etc. Então, você, de fato, criou um narco-estado em que, efetivamente, a tua fachada de poder político não existe mais. Ela está ali como fachada. E o que vale é os arranjos que estão ali do narco-estado. O Rio de Janeiro já está nisso, já está num preâmbulo disso. Pior que tá mesmo. Imagina se o Brasil se tornar isso. Você está numa sala cheia de carioca, tá, cara? Eu também sou carioca. Eu também sou carioca. Isso é real demais, não, é verdade. mas isso já é a realidade do Rio. Agora, você vai no Amapá, que é de fronteira com Venezuela. Você vai no Acre, fronteira com Bolívia. Você acha que é diferente lá? Já é mais tempo assim. Ali já é rota de contrabando, narcotráfico, contrabando até de criança. Contrabando de ser humano, de órgão, tudo esse... Eu já recebi coisas no meu gabinete, denúncia, submeti lá ao ministro da Justiça da época, entre aspas, vocês sabem quem são, o da época, de 2019, quem era o ministro da Justiça. Não foi adiante no caso, mas era caso disso, de ter tráfico de gente, criança nas nossas fronteiras, até sequestro de pessoas que estavam dentro da proteção brasileira de volta para a Bolívia, de volta para outros países, aí porque iam fazer coisas, iam fazer estragos estando fora do país em denúncias, né, que poderiam estar denunciando senadores e desses outros países. Essa que é a realidade. Nós estamos no preâmbulo disso. Em alguns estados brasileiros já estamos bem avançados. Então, eu não sei por que a gente está falando de narco-estado agora. Já me perdi. Não, mas eu achei muito interessante. legal, muito interessante essa colocação. Mas você falou dos mais e menos, né? Então, essa questão do mais e menos, como é que você rompe com isso? Vou falar aqui honesto e duramente. Do mesmo jeito que você limita governo, você tem que limitar a democracia. Eu sou contra a democracia ilimitada. Não existe isso. A democracia sempre foi combatida por todos aqueles intelectuais que olhavam o sistema de governo e viam o que é o melhor para o meu país. É a democracia? Não é a democracia. A democracia ela se autoextingue na história do mundo de uma maneira direta, como ela existiu na Grécia, durou 80 anos. Nunca antes, nunca depois. Ponto. Tem alguns países que chegam no ápice de definir um modelo constitucional que permite democracia, ampla democracia. No entanto, o modelo constitucional não muda. Então, tem limites, concorda? Impostos pelo tamanho do Estado. Pela Constituição. A Constituição impõe limites na democracia. A gente precisa fazer isso. A nossa democracia ela é ilimitada do ponto de vista de inclusão. Porque a Constituição permite. A Constituição permite isso. Temos jovens de 16 anos podendo votar. Então, isso aí é uma extensão da nossa democracia. Você vai me perguntar assim, você tem que criar limites até para senador, para deputado? Tem que. Eu acho que não pode ter senador com menos de 50 anos de idade. Eu sinceramente, acho que senador com menos de 50 anos de idade não deveria ser eleito. E deveria estar qualificado para tal. Deveria ter sido já um deputado, ou ter passado por ser algum grande advogado, juiz. A referência jurídica para poder fazer interpretação de lei. Isso é importante. Do ponto de vista de deputado, você acha que um deputado com 21 anos de idade pode fazer um grande juízo? Pode ser brilhante na questão. Alguns deputados aí que são bem jovens são brilhantes na parte jurídica e tal. Agora, em termos de experiência de vida, que é o necessário para fazer um julgamento de uma lei, se serve, não serve, se está condizente ou não, eu estou dizendo, não acho que é. Acho que com 30 anos é uma linha de corte ali positiva para um deputado. Mas sem ser idade, assim, porque idade é uma coisa muito subjetiva, né? Você acha que teria que ter, sei lá, uma prova para testar a qualidade, a capacidade técnica para alguém assumir uma posição,
no Congresso Nacional? Ou assim, algum balizador para atestar que essa pessoa aí sim Esse é que válido? eu acho que esse que eu acho que o teste, se você tem concurso público para virar funcionário público, né, você poderia ter um concurso para poder ser candidato. Entendi. Não, Entendi. por que não? Entendi. Não quer dizer que você vai ser... Para você poder ser, entrar no campo de eleições ali. Exato. Entendi. É Então, o filtro inicial. É o filtro inicial. E quando isso já pressupõe uma série de coisas. Pressupõe que você é alfabetizado. Tá certo? Então, isso é importante. Agora, do outro lado também, vamos lembrar, as democracias, entre aspas, né? Porque democracia não funciona. Eu sou contra a democracia, eu sou a favor do Estado de Direito. Quem estabiliza é o Estado de Direito, não é democracia. Se falar em democracia, é instabilidade, é preâmbulo de caos. Então tem que falar que não, Estado de Direito. Estado de Direito define o quê? Os limites de cada um. Define o limite do governo, define o limite dos seus representantes, define o limite do Estado, define o limite da democracia. Então ele não é democrático. Estado de Direito, ele é o Estado de Direito. É o direito que manda. É a lei que manda. Essa é a lei da terra. Pum. É isso que manda. Não é a população. Agora, a população é mais livre em alguns arranjos constitucionais do que outros. Essa que é a realidade. Então, o não-Estado que, olha, tá tudo aqui. Vocês podem mudar tudo. Muda a bandeira, muda nome, muda a religião, muda o que vocês quiserem. Isso não vai dar a estabilidade necessária para você ter liberdade. Você precisa de um nível de segurança e de um nível de estabilidade para você ter liberdade. Quer um exemplo? Sim. Em Vitória, Espírito Santo, agora, quando foi? 2017, 2018, teve uma greve dos PMs. O que aconteceu? Estava todo mundo na rua, feliz da vida, na praia. Não, todo mundo ficou em casa com medo. A percepção de insegurança, percepção que você não pode ir e vir, que você não está protegido, você corre risco de físico, você fica em casa. Então você nem vai trabalhar, você vai proteger a sua família e as suas propriedades. Essa que era a realidade antes do Estado moderno, né? Você tinha cidades-estado, quem estava no protetorado de um duque, de um príncipe, de um marquês, estava bem. Quem estava fora, você estava ali, você virava comida de alguma coisa. Ou seria uma vítima de algum grupo aí, porque essa que era a ideia. Você tinha a proteção, a função do rei e dos cavaleiros, tudo era dar proteção a quem planta, a quem faz a agricultura, para nutrir todo mundo, para ter uma família. Esse foi o preâmbulo do Estado. Aí depois as cidades-estado começaram a se juntar e fazer os estados maiores. E a primeira coisa que se socializou foi a segurança. Né? Então, enfim, você tem que ter o Estado. O Estado é inevitável para você ter liberdade. Se você não tem o Estado, é caos. É caos. E é todo mundo em casa. Todo mundo preso, literalmente. Liberdade zero. E muito legal você falar isso também, porque tem um cara, né, chamado Ludwig von Mises, que é absolutamente libertário. Ele fala assim, que a iniciativa privada, na ausência do Estado, no longo prazo, acaba suprindo os gaps que o Estado antes ocupava. Então, por exemplo, até aquele lugar no interior do não sei onde que daria ROI negativo, numa tentativa de diferenciação competitiva, empresas, para prospectar clientes, falando o seguinte, olha, nós temos uma causa social, nós temos ONGs, nós ajudamos pessoas que não poderiam ser ajudadas. Sim. E a gente sabe que, putz, é um drive de valor. Eu tenho esse celular aqui da Apple, mano, que já estou 2 anos com ele. Por quê? Porque eu soube que quando eu fosse comprar, uma quantidade de dinheiro seria destinado para uma causa. Ou seja, eu teria não só dando dinheiro para a Apple, mas realmente impactando positivamente o mundo com alguma outra coisa. O ser humano é movido, como você bem deixou claro, por emoção. Então, às vezes a gente sente como se a gente quisesse fazer parte de uma causa maior, como se existisse alguma coisa pela qual a gente queira viver, como se as nossas ações fossem contribuir para algo que, caso a gente não tivesse feito aquilo, não teria contribuição, né? E aí, no caso de Mises, ele fala, não precisa de Estado, porque no longo prazo, né, esses gaps seriam automaticamente preenchidos pela iniciativa privada de boa vontade. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Então, eu acho a ideia, a lógica da ideia, a ideia e a lógica da ideia, muito interessante. Agora, a realidade e a história comprovam exatamente o oposto. Vou citar aqui a história dos Estados Unidos, que poucos falam dessa... Eu até escrevi alguns artigos sobre isso.
Do ponto de vista do Mises, eu entendo perfeitamente. Agora, a história dos Estados Unidos, considerando que foi um país... Tem outro país que é assim também, que é mais na linha libertária, que é a Suíça. Que é bom você darem uma olhada, saírem fora do contexto americano. E a Suíça é uma boa referência também. Que, aliás, eu acho mais democrática do que os Estados Unidos. Tem mais liberdades na Suíça do que nos Estados Unidos. Mas, E enfim, a carga tributária é maior, inclusive, né? Se eu não me engano, na Suíça é uma parada... depende. Não é? Depende. Não, Posso estar confundindo não, com depende. Noruega. Então... Não, eles têm referendo para Não tudo. sei, né? É. Eles têm referendo para tudo. Você botou lá, tentou aumentar imposto, referendo. Criou um novo imposto, referendo. Quer fazer um imposto verde que vai ajudar todo mundo, referendo, e 90% vota não. Então, entendi. lá é maravilhoso desse ponto de vista. O suíço, para pagar alguma coisa, eles prezam pela poupança dele como guerreiro medieval, entendeu? A poupança deles é deles, não é do Estado. Então, Certo. lá eu acho que é um Estado mais próximo a essa realidade misiana aí Tá bom. do que os Estados Unidos. Entendi. Mas vamos usar o exemplo dos Estados Unidos, que nasceu com essa proposta e faliu. A verdade é essa. Os Estados Unidos hoje não é nada relativo ao que foi quando ele foi independente, quando ele foi constitucionalizado, com a Constituição que hoje rege os Estados Unidos. Logo depois que ele se tornou independente, logo depois ele se deparou com a seguinte realidade: eu ainda tenho que vender meus produtos para o mercado, certo? Ele tinha que exportar suas peles, seu algodão, ele tinha que exportar. Quem era o maior e único comprador? Era a própria Inglaterra. Então ele se viu numa situação que ele estava agora independente, mas tendo que fazer tem que fazer trocas com aquele de quem ele conclamou a independência. Outro ponto: a marinha inglesa era uma marinha profissional, estatal. Eles foram estatizando. Começou como uma marinha pirata, mercenária. Foi como começou a marinha inglesa. Extremamente voraz, sem nenhum escrúpulo. Tá? Essa que é a história da marinha E ganharam inglesa. a Primeira Guerra graças à Marinha inglesa. A Primeira Guerra... A Primeira Guerra Mundial. Ah, sim. Estou falando lá atrás. Estou Não, falando no sim, tô século falando da Marinha. XVI, XVII, Sim. XVI, XVII, XVIII. Ah, entendi. Estou falando lá atrás. A origem é tudo pirata. O Estado inglês não era tão forte assim. A França sempre foi muito maior que a Inglaterra, historicamente falando. A Inglaterra tinha, sei lá, 6 milhões de habitantes, a França já tinha 16 milhões de habitantes. Então, a diferença de estrutura... Agora, o que a Inglaterra fez? Ela transformou o que era pirata, transformou em nacional. Transformou em interesse nacional. Então, os piratas começaram a fazer o absurdo contra os holandeses, contra os franceses, contra os espanhóis. É assim que começou a Inglaterra. Muito bem. Quando chegou na questão dos Estados Unidos, quando a independência dos Estados Unidos, quem é que tinha a maior marinha naquele momento? Então, era o inglês. Qual era a marinha norte-americana? Zero, praticamente zero. Eram pequenos barcos ali de navegação. Tanto que, para fazer a independência dos Estados Unidos, pediram auxílio da marinha francesa. E se não fosse a marinha francesa, não teria tido independência dos Estados Unidos. Isso é ponto histórico pacífico. Muito bem, o que os Estados Unidos fez à medida que se independizou? Para criar uma marinha ao ponto de poder dar combate à inglesa? Nada. Então, ele estava ali, constitucionalmente, eu acho que é o artigo 2, no meu artigo 4, não me lembro, que dizia ali que uma milícia bem organizada, uma milícia bem regulamentada vai dar a segurança nacional. É a segurança de milícia. Os milicianos, literalmente. Então, era um exército de miliciano. Quem que é? A ideia do Jefferson naquela época é de fazer aquela coisa de fazendeiros guerreiros, como era na Atenas antiga. Atenas, aí diga-se de passagem, vamos fazer um contraste, então. Atenas tinha 600 mil habitantes, não tinha exército profissional, era um exército democrático, eram os fazendeiros que se uniam em torno de um combate que estava ali se avisando, se vislumbrando, versus um exército espartano profissional de Estado, que era o seu primeiro filho ou segundo filho era do Estado, e ele ia ser um combatente do Estado. Esse era o modelo espartano. Esparta tinha 60 mil habitantes, versus 600 mil de Atenas. E Esparta dominou Atenas. Agora, de novo, vamos para frente da história. Estados Unidos, gigante de país, já nasceu maior até que a própria Inglaterra, completamente dominado pela Inglaterra. A Inglaterra com um país menor, com menos população, mas com uma marinha estatal, profissional,
Dominava completamente. Tanto que, até 1812, acho que foram 50 mil pessoas, 50 mil americanos sequestrados pela Marinha inglesa. Eles atracavam do lado, falavam assim, agora vocês estão todos ingleses. E jogavam o cara para ir fazer num barco lá para as Índias. Mas eles viravam parte da mancha do todo. Então, isso se tornou um problema tão grave que chegou em 1811, 1812, e o Madison declarou guerra contra a Inglaterra. Porque os barcos ingleses estavam navegando livremente pela costa americana, subindo o Mississippi, indo até o meio dos Estados Unidos. Mississippi sobe e vai até quase no Lago Michigan. Sobe lá para cima. E também vindo pelo St. Lawrence River, que é parte do Canadá, que era deles, entrando ali pelos lagos Erie, Lake Michigan. Então, tinha uma pinça ali, inglesa, toda em volta do território americano. E o americano não podia fazer nada do ponto de vista marinha. Eles precisavam de recursos federais, concentrar para fazer uma marinha profissional. Eles não tinham isso. Mas eles tinham as milícias no território, em terra. Então, essa guerra foi o seguinte. Do ponto de vista terrestre, os Estados Unidos ganhava. Mas também não era bem organizado. Porque não era... ainda era miliciano. Então, tem até passagens ridículas assim, da guerra, que você viu os ingleses lá com uma guarnição de 100 soldadinhos ingleses, tudo bem uniformizado. E aí, 2.000 soldados norte-americanos vinham querer atacar a guarnição dos ingleses. E, em pouco tempo, os 2.000 estavam rendidos pelos 100 soldadinhos ingleses. E aí os soldadinhos não tinham nem aonde guardar aprisionar os milicianos. Você fazia, volta para tuas casas, aí volta. Eles voltavam para as casas. Aí dava uma semana, eles voltavam a atacar e voltavam a ser presos. Então, essa guerra de 1802 nos Estados Unidos, ela é fundamental para vocês entenderem como o modelo inicial dos Estados Unidos falhou. Ele falhou porque ele não conseguia proteger os Estados Unidos. Certo. Ele não conseguia proteger o norte-americano. Ele não conseguia proteger todos os valores universais ali colocados na Constituição. Entendi. E a única então forma você dele conseguir isso foi com o Estado. foi criando começou, aí que tá. Começa sempre, a história bonita é a seguinte, precisamos de proteção. Começa sempre socializando a segurança. Socializou a segurança, aí vem. Mas também precisamos de saúde. Vamos lá. Socializa a saúde, socializa a educação, socializa a previdência, socializa... Toma conta do meu filho aí, ó, educa ele aí para como é que ele tem que ser. Aí você vai socializando, você cria um comportamento, entendeu? Mas nos Estados Unidos, como ele nasceu já bem enxuto, em termos constitucionais, demorou 200 anos. O Brasil já não nasceu assim. A Constituição de 88 já nasce dizendo tem que fazer tudo. Não é só segurança. Entendi. É tudo. Inclusive, quando eu estava estudando para o Enem, eu tive aula com uma mulher com uma índole maravilhosa, né? Mas ela dizia assim, a Constituição brasileira é digna de país de primeiro mundo. É tão bem escrita, tem tantas coisas que abordam tantas as maiores nuances de problemas do Brasil está lá na Constituição. E ela falava o seguinte, o problema é que ela não é devidamente cumprida. Mas acontece que, com base no que a gente está conversando, não é que ela não é devidamente cumprida. Eu acho que ela é tão bem cumprida que ela chegou nos seus limites. Só que o limite dela abrange tudo. E os Estados Unidos, ele meio que nesse primeiro momento, ficou nessa de defesa nacional, né? Priorizou a defesa nacional, ao invés de deixar com que a Constituição expandisse os tentáculos para que o Estado virasse um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças. E isso o que você está falando Aliás, o desenvolvimento dos Estados Unidos veio... A necessidade de proteção dos Estados Unidos, Madison, ali começou a mudar com Madison. Né? Que ele decretou a guerra, perdeu a guerra, a Inglaterra viu que não ia avançar no território. Olha, eles chegaram ao ponto de humilhar os Estados Unidos. De chegar lá, desembarcou um barquinho ou dois, subiram lá o Delaware, o Rio Potomac, foram até a Casa Branca, queimaram a Casa Branca. Sobrou nada da Casa Branca. Não tinha nem proteção da Casa, com 2 guarnições Olha a humilhação. A partir disso começou a se formalizar uma necessidade de ter um exército profissional dos Estados Unidos. Entendi. E aí, mas mesmo assim ainda continuou
com pouco financiamento, não tinha imposto de renda naquela época. Entendi. Né? Então, ficou meio que por o que os estados conseguiam contribuir. Cada estado pagava o Estado Federal. Não tinha um imposto de renda que era direto na população. Entendi. Enfim, isso demorou até a Primeira Guerra. Aí, depois da Primeira Guerra, começou a se formalizar lá. Mas da socialização da segurança veio a infraestrutura. Então, toda a infraestrutura que você vê hoje nos Estados Unidos, de rodovias, e por isso que é fácil você dirigir pelos Estados Unidos, porque ela foi feita pelo Exército, como vias de proteção territorial. E você escoamento de tropas, o mais rápido possível entre 2 pontos. Então, obrigado. É algo extremamente assim, racional, eficiente. Ao mesmo tempo, dali também se veio outras coisas, né? Começou a se ramificar uma série de outras coisas. Enfim, acho que como dizia, acho que o próprio Jefferson falava, no minuto que você dá um pequeno poder para um poder central, desse pequeno poder vai se tornar um grande poder no futuro. Com o tempo, é inexorável que ele vai se tornar um grande poder. Foi isso que aconteceu. Então, hoje você veja, o maior gasto orçamentário dos Estados Unidos é com segurança nacional. Né? O que mais gasta no mundo é os Estados Unidos. Tem 200 bases militares no mundo inteiro. É o único que tem isso. O segundo não tem nada. Assim. Rússia, a China tem algumas coisinhas, 3 ou 4. O cara tem 200 bases. Ficaram humilhados mesmo com o negócio da Casa Branca aí, hein? Rapaz. Ficaram, mas isso aí eu não vou permitir. A segurança nacional para os Estados Unidos, ela hoje seria constitucional. Se você fosse reescrever a Constituição dos Estados Unidos, ali teria um artigo só para falar de segurança nacional. Entendi. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, Luiz. Você é deputado? Não. Não? Não, tô brincando só. Eu queria fazer um jabá aqui. Estou saindo, vou fazer um anúncio aqui, entendeu? Não vou... Estou ainda estou deputado. Você está deputado. Então, beleza. É uma distinção importante mesmo. Né? É um estado atemporal de vida, né, que não deveria definir quem a gente é. Você está deputado. Perfeito. Eu sempre quis saber como é que é a rotina de um deputado. Assim? O que um deputado faz na prática? Olha, o deputado, se ele não é empreendedor, ele não é nada. Tá bom. Porque o deputado ele é um empreendedor político. Engraçado. Assim, acho que para o senso comum brasileiro é meio que contraditório você dizer essas coisas, né? Mas a verdade é essa. Tá bom. Se você não se autoimpõe objetivos e se você não se autoimpõe a disciplina e a cobrança de executar sobre esses objetivos, você não é absolutamente nada. Porque não existe cobrança lá que fala assim, bate cartão lá, faz lá os teus projetos. Essa semana é 2 projetos, hein? Quero ver 2 projetos você tramitando lá na coisa. Ninguém vai te cobrar nada. Então você pode ser eleito e sumir. E apertar o botãozinho de vez em quando. E você acha que isso é o que acontece com algumas pessoas, cara? Com alguns, eu imagino que sim. Sobretudo, olhando a velha política, muitos faziam isso. Entendi. Agora, eu diria que não, porque, do ponto de vista nosso, né, nosso, eu estou falando dos deputados que se assemelham mais a mim, em termos de visão e valores, etc. Eles têm uma missão. A gente está com uma missão. E a missão é acabar com esse estado social que a gente está vendo aí. Esse estado social é isso aí que a gente está vendo. É a Constituição de 88, é todos esses penduricalhos, é o estatismo, é toda essa corrupção que vem junto com tudo isso, clientelismo, nepotismo, tudo isso está acontecendo. Falta de transparência, tudo isso. Então, a gente tem que destituir este modelo e introduzir um novo. Então, a gente está com uma missão, então a gente tem que trabalhar bastante. Toda hora tem que estar se defendendo. Por quê? O outro lado agora também está ativado. Então, o lado que criou, o lado da esquerda, que criou o Estado Social, ele está se defendendo da gente. Então, acho que os dois lados estão bem ativos agora. Os deputados, acho que dessa legislatura estão bem produzidos, estão bem produtivos. Agora, olhando para trás, comparado, dá para se perceber como é que é muito fácil. No passado, imagina, quando não tem a direita, quando não existia direita, era PSDB e PT. E alguns partidos do Centrão, todos de esquerda, né, em termos de padrão de votação, etc. PMDB, PL. Até que o PL mudou de nome agora por causa disso, né? Era outro nome. Sei lá, PP, todos esses aí. Era tudo meio de esquerda. Então, qual a missão deles? Não tinha nenhuma missão de criar um Estado Social. Já estava criado. Está criado em Constituição. Vou socializar. Já está, o socialismo está aí. Para quê? Fica tranquilo aí, vai para casa. Hein?
Vota aí, você tá participando da grande charada. Você é a proxy que todo mundo quer dizer, você tem, elegi tal fulano, temos democracia. Mas a coisa já está caminhando, a burocracia já está sendo automuniciada de recursos. Aliás, muito além, né? A gente está com uma burocracia não sustentável, né? Então, despesa obrigatória nossa é 110% da nossa arrecadação tributária. Então, todo ano a gente está quebrado. Se a gente não reduzir o Estado efetivamente, você nunca vai equilibrar fiscalmente. Nunca, zero. Aí vai estar sempre se financiando. Não sei, dá uma olhada. Vocês que estão escutando a gente, ou me escutando, vocês aqui. Vem os seguintes dados, 3 pontos. Receita tributária, quanto que é? Despesa obrigatória, quanto que é? E aí vocês vão ver o que fecha a conta. O volume, o orçamento do ano. Então você vai ver lá. Receita tributária, 1,5 trilhões de reais, mais ou menos. Despesa obrigatória. Tem mais despesa, tá? Mas estou falando só das obrigatórias. Só as obrigatórias, 1,7 trilhão. E o que entra dentro da despesa obrigatória? Entra previdência custo de pessoal, aí entra as coisas. Aí infraestrutura, isso não existe. Isso não é despesa obrigatória. Incrível que pareça, segurança nacional, nem esquece. Aí então você fala assim, peraí. Então eu começo todo ano com 1,5 tri de arrecadação, com despesa obrigatória de 1,7. Aí tem outras despesas que vai lá para casa do nosso amigo lá. Quem é que financia essa diferença? Quem é que financia esse buraco de despesa obrigatória mais as outras despesas? Porque o orçamento, qual que é o orçamento da União? 4. Perto de 4 trilhões. Endividamento. Perfeito. Então, todo ano, você começa negativo em despesa obrigatória, você já tem uma parcela que não vai ser financiada. Aí você acopla mais despesas ainda, que são também constitucionais, que obrigações que você não pode dizer, vamos mexer aqui. Não é que sobra nada. E você ainda se endivida em 2,5 trilhões. Ou seja, todo ano. Você cria uma Todo bola de ano. neve, né? Porque isso daí não é uma Exatamente. coisa que acaba. Se está sempre gastando mais, você Exatamente. sempre vai ter que se endividar mais. Então, e quanto que está batendo a dívida PIB hoje? Putz, não sei. Está Não, batendo acho que eu sei. 100%. Acho que está quase isso. Eu lembro do podcast batendo do 100%. Paulo Guedes com o Primo. Eu acho que ele falou que estava em 89%. Talvez. Possível. Eventualmente ele só sempre vai ter que crescer. Você viu como é que ele falou? Ele falou que ele reduziu, não é que ele equilibrou. Ele reduziu as despesas, ele reduziu, mas não equilibrou ainda. Estamos a 200 bi. Estamos ao PIB da Bolívia para equilibrar as contas públicas do Brasil. O PIB da Bolívia, do Uruguai e do Paraguai, juntos. Aí, se a gente conseguir poupar isso, a gente equilibra as contas públicas do Brasil. Então, enfim. E um caminho para isso, no caso, voltando quando a gente ia começar a falar, é a Previdência. A Previdência foi responsável pelo maior rombo que a gente já teve nos gastos públicos brasileiros, por causa de um modelo também vitimista, onde a população depende do Estado para que depois que ela tinha 65 anos, vá finalmente poder se aposentar e viver com segurança, ganhando o teto do INSS. Mas, assim, a Previdência Social é outra coisa que foi socializada devido à abrangência da Constituição. Se não existe Previdência Social, eu quero levar essa bola para você aqui, cara. Se não existe Previdência Social, é então a população que deve decidir como vai usar o seu dinheiro. Né? Ele vai decidir investir, vai decidir gastar tudo agora. Realisticamente, a gente sabe que educação financeira não é dada na escola. Muitas pessoas não sabem o que é um CDB. Né? Talvez não sabem nem o que é poupança. Por mais que eu, particularmente, Breno, né, saberia muito mais gerir o meu próprio dinheiro, fazer com que ele se acumule ao longo do tempo, ao invés de ficar pagando imposto, né, porque eu sei que conseguiria trabalhar esse dinheiro empregando mais gente, no capital de pessoa física que eu tenho, também ganhar mais dinheiro. Eu sei que talvez não seja a realidade para uma parte do Brasil. A galera não ia saber, né, usar esse dinheiro. E como é que ia ser, cara? Assim, porque se a gente usa um modelo de capitalização de previdência, por exemplo, onde você tem uma conta sua, em que as pessoas elas vão, né, colocar uma parte do dinheiro todo mês ali, para que quando ela vai se aposentar, pronto, aí o dinheiro é dela.
Você acha que seria um modelo, uma forma? Então, modelo de previdência, qual que é o bom? É que nem da saúde. Limitações. Cada estado define o seu modelo. Tem estado que tem uma previdência estatal, tem estado que tem previdência privada, tem estado que não tem previdência nenhuma, o cara quer gastar o dinheiro e acabou, e não tem regra para nada. Então, cada um define o seu destino. Também não cabe ao governo dizer, coitadinho daqueles fulanos lá, que não sabem tomar conta de suas próprias finanças. Né? Quem é ele, governo, de dizer que os outros não sabem? Né? Então, ele que sabe assume, e o outro é que não sabe. Acho que então, o aí pensamento é o já seguinte, cria uma... Porque o brasileiro assume que é o governo que tem que conceder educação e o governo talvez reconheça que a educação que ele dá não é suficiente para que as pessoas consigam gerir suas próprias finanças pessoais, ele acaba criando um problema para solucionar o problema que ele mesmo criou, né? Que é, de fato, atribuir a educação brasileira como algo que tem que ser amplamente dado a todos. Mas a gente entra no outro âmbito também, que é educação não é algo que deveria ser dado pelo Estado, mas somente da iniciativa privada? Sim, absolutamente. Família, não é iniciativa privada. Primeiro, número um, família. Né? Eu, particularmente, agora, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente tem 1 ano e meio sem aula do sistema público e as famílias não reclamaram. As mães, vocês viram as mães indo para a rua? Queremos aula, queremos volta às aulas. Não. Foram talvez só algumas escolas privadas aqui de São Paulo que se revoltaram contra o fato que as escolas privadas não estavam tendo, as escolas privadas deles não estavam tendo aula, porque alguns professores resolveram aderir. Eu estou excetuando aqui a discussão de saúde, etc. Mas estou falando de uma realidade constatada. Né? As mães com os filhos no sistema público não saíram às ruas reclamando de não ter aula. E os professores estão felizes da vida de não estar dando aula. Então, essa dinâmica já ofere pelo fato, peraí, quem é que está educando essa criança? As famílias não estão preocupadas ou estão educando as crianças e estão achando que aquele caminho é um caminho alternativo que seja viável. Eu, particularmente, acho que sim. Acho que a prioridade é a família. Então, a família que educa. Aí você fala assim, mas tem famílias estruturadas. Tem, claro que tem. Mas como é que você vai fazer esse juízo? Né? Como é que você vai fazer? Esse é exatamente esses momentos de frição entre o que é coletivo e social versus o que é individual familiar. Só para entender, quando você diz a família educar, você faz referência a homeschooling? Homeschooling, absolutamente, sim. Acho que tem... Assim, aqui a gente tem que regulamentar algo que já é da família. Se você faz homeschooling, a Constituição criminaliza você. Criminaliza o pai e a mãe. Você é obrigatório que você leve teu filho para a escola. É obrigatório que alguém do Estado esteja educando teu filho, ou ao menos supervisionando e vendo se você está sendo... Então, o homeschooling é isso que é incrível. Isso é o cúmulo do estatismo. Você entendeu? Tudo que você for querer fazer, você vai estar violando alguma regra. Ou, se não é permitido, você está violando. E aí, o caso do homeschooling, que é uma coisa extremamente visceral a todo mundo, não faz sentido nenhum eu não poder educar meu filho na minha casa. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. E, incrível que pareça, no modelo brasileiro, ele é visto como sendo uma revolta dos conservadores contra o Estado. Claro, porque o Estado foi criado pela esquerda. Então, o Estado criado pela esquerda, as famílias conservadoras veem, então meu filho aqui está sendo doutrinado, meu filho está sendo exposto a uma série de coisas que eu não gostaria, a uma coletividade. Às vezes meu filho é especial, às vezes ele tem condições especiais que numa classe de aula vai fazer bullying contra o meu filho, mas eu não quero meu filho nesse contexto. Eu quero educar meu filho. Então, eu quero ter esse direito. Muito bem. Nos Estados Unidos era exatamente o contrário. As escolas privadas, lá é tudo privado, não tem escola estatal, mas o mantra era de um contexto mais conservador, e quem optava pelo homeschooling nos Estados Unidos eram os progressistas, eram os de esquerda, eram os socialistas, a pessoa que não queria que o filho se tornasse um padrãozinho conservador, que ia ser um trabalhador da livre iniciativa, ia fazer um empreendimento, ia ser um venture capitalist, ou um grande empresário, etc. Então, eles não queriam isso. Então, eles pediam um homeschooling para educar eles de meio que flower child, como eles chamavam, né? Enfim, então, acho que o homeschooling ele vem para dar o direito às famílias, independente do seu viés ideológico, de poder educar seus filhos, que é natural, que sempre foi assim, até o advento dessa ideia que é a escola.
É a Escola Universal para Todos, que é bem recente, viu? Na história da humanidade, é os últimos 300 anos. Né? Então, E que, inclusive, essa pauta de homeschooling, há uns meses atrás, virou manchete em vários jornais, inclusive na The Compass, a gente tem uma matéria fez a exatamente propaganda. sobre isso. É uma empresa nossa aqui. Empresa nossa, um portal de notícias com uma linguagem bem acessível, jovem, quem quiser, @thecompass.br. Boa. E uma das pautas que saiu, que ficou muito popular, foi não lembro se era um menino, que passou no vestibular, pois é. só que pela base dela ser o homeschooling, ela não pôde cursar a faculdade. Ou seja, não foi nem avaliado a capacidade dela de estar preparada para cursar uma faculdade, mas apenas ela não está num sistema que já está imposto pelo Estado. Então, realmente, na verdade, foi só para complementar isso Isso mesmo, que boa, foi boa lembrança, exatamente. Esse exemplo é uma grande tristeza que ela deve ter vivido ali, uma frustração Coitado, né? monumental. Deve ter estudado a vera para passar, é difícil, tá ligado? E aí não Então, deixa qual é o passar. melhor modelo de ensino? Cada estado, cada comunidade tem que definir. Com base nas suas circunstâncias e realidades. Exato. Veja como foi. Por exemplo, você tem estados nos Estados Unidos que é Mormon. E a família Mormon é organizada diferente. Então... Desculpa, cara, Mormon seria o quê? Isso é uma orientação cristã, só que eles têm uma diferenciação dos outros movimentos cristãos. Tá Então, bom, mas eles têm uma organização... Tipo de ensino religioso. Ensino religioso, ensino de família, tem poligamia, eles aceitam a poligamia. Então, você imagina um contexto em comunidade mormon, eles têm que se proteger de uma certa maneira, têm liberdade para fazer tal coisa e educar seus filhos de uma certa orientação. Então, assim, ali foi dada essa liberdade para eles, como se organizar. Imagina eles terem que se encaixar no modelo que é estatizado e já tem um cookie cutter, né? É assim, ó, pá. Então, você já cria ali uma certa distensão. Enfim, eu sou favorável que as famílias tenham predomínio sobre as escolhas. É isso que eu acho. E não quero passar juízo aqui se tem uma família... Você veja, famílias muçulmanas, por exemplo. Será que elas estariam bem acolhidas em algum outro sistema, se não fosse um sistema próprio delas? Talvez sim, talvez não. Né? Quem sabe? Por que não optar por uma coisa própria? Assim como estrangeiros que vêm para o Brasil, tem uma escola suíça, uma escola alemã, uma escola francesa. Eles têm que se inserir forçosamente num sistema de ensino que vai educar de acordo com tal, sei o quê, ou de acordo com aquilo que a família escolhe que seja o melhor para aquela criança. Se ela não vai ficar no Brasil, vai voltar para o seu... Então, opções é a maior riqueza que você pode dar, também na questão de ensino. Cara, eu queria muito saber como é que ficaria a questão da previdência nesse sentido também, porque a partir do momento que as pessoas não sabem gerir o próprio... Assim, eu não tenho nenhum juízo de valor mesmo, é absoluta curiosidade. Você está falando que as pessoas não pensa. sabem, eu acho que já sabe alguma coisa. Porque o que empiricamente... Desculpa, se eu estou sendo, né, pegando o cookie cutter e falando que é isso aí para valer. Não é. Mas é empiricamente com base na percepção que eu tenho da população brasileira, né, com base na minha vida e minha experiência. Né? Ou seja, zero dados aqui para corroborar com isso. Não, mas você não está sozinho. Os Estados Unidos, aliás, o que você faz de educação financeira é extremamente popular. Aliás, como eu estava até com outro grupo que é conselheiro financeiro de como investir em bolsa, que não são vinculados a nenhuma corretora, nenhum banco. Esse conselheiro tem canais de YouTube extremamente poderosos, tem serviços educacionais poderosos, riquíssimos. Então, a população consome isso. Ela consome peer-to-peer information. Queria fazer uma pergunta, assim, tipo, eu vejo hoje, principalmente lá na universidade, muita gente se forma em alguma coisa, tipo engenharia, ou tem a especialização dela, e não trabalha no que ela se formou, entendeu? Sou formado em engenharia civil e tô aqui. Aí eu queria entender, será que existe uma falta, não sei, talvez a universidade ela não está adaptada ao mercado, ou o mercado não consegue absorver essas pessoas? O que está acontecendo assim? Eu acho que... bom, primeiro, você está pedindo uma pessoa muito jovem fazer uma decisão de vida, e isso acho que é complicado. Então, sempre vai ter distorção aí, e vai ter ajuste aí nesse processo. Agora, que as universidades, elas, em geral, tá? Vamos falar geral aqui,
Claro que eu vou cometer graves erros aqui das exceções, não está colocando as exceções aqui na mesa. Mas a tendência, na minha opinião, ainda mais esse contexto de mais informação e mais internet, etc., a tendência é que as universidades se tornem relevantes, né? Elas estão caminhando para isso. Até nos Estados Unidos tem um estudo que mostra que até 2030 ou 2040, se não me engano, 25% ou 1/4 das universidades vão sumir. E tem muitas empresas, inclusive Big Techs, que estão contratando sem ensino universitário. Acho que foi... Quem me falou isso um tempo atrás foi o ano passado, acho que foi o Google. E tem empresas grandes que já foi o Google que 100% dos contratados no ano passado não tinham nenhum ensino universitário. Então, a realidade é essa. Talvez seja até a salvação. Você dizer, poxa, os estudantes não estão passando pelaquela roda de esmeril que ele vai sair do outro lado pior. Né? Ele vai estar agora bem cedo na vida dele, já se capacitando à vida prática. Né? E ao ensino prático, e ao ensino sob distância, usar a tecnologia para aprender, ser autodidata. As famílias também vão estar orientando mais. Então, eu vejo um contexto um pouco mais fluido aí no futuro, o que é bom. Isso é uma opção. Eu nasci e cresci no contexto eu fui educado sempre com uma visão de você executivo de grande empresa, fui sempre educado para isso, desde as primeiras conversas que eu tinha sobre carreira com meus pais, meus avós, era sempre no direcionamento, não, você vai fazer escola, aí você vai fazer universidade, depois você vai fazer um mestrado, se quiser fazer um MBA, e aí você trabalha para tais indústrias para você aprender no início, depois você migra para outra coisa, aí quando você estiver lá pelos seus... Aí quem sabe você faz o seu próprio negócio assim, bem sabe, depois de 30, 40 anos. Então, não é nada disso hoje. Né? Isso mudou bastante esse contexto. E isso é bom, é uma opção de vida, é outro canal de você explorar suas próprias capacitações, né? E você libertar todo o efeito produtivo, e acho que isso tem se materializado em resultado. Né? A economia mundial tem crescido, o empreendedorismo mundial tem crescido. Os chineses não existiam praticamente desse ponto até 40, 50 anos atrás, indianos também não, país socialista, aliás. Então, agora está todo mundo empreendendo. Então, o Brasil tem que seguir esse modelo. E me preocupa, de novo, estar formalizando um sistema educacional, que é o que a gente fez. A gente votou o Fundeb, eu votei contra. O Fundeb, que foi colocar um fundo de educação básica dentro da Constituição, que define de onde vêm os recursos e exatamente para onde vai. E quem é que recebe. Peraí, então ninguém está incluindo a inovação nisso. Isso vai ter inovação como nisso aí? Você já está travando origem, destino e como ser usado. Como é que você vai inovar no modelo educacional? Péssimo. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. É um Brasil com, em alguns aspectos, engatou a marcha ré e acelerou. E, sobretudo, no aspecto constitucional. Isso a gente está realmente ruim. Eu só tenho mais uma pergunta para fazer a você, Luiz. Talvez essa aqui. Depois de 4h30 de entrevista. Eu juro todo você, mundo dormindo valorizando na o sala. seu tempo. É o seguinte. Vamos dizer que a gente instaura a monarquia, pá. E aí? Você ia assumir essa pica? Não, isso não é comigo, não. Isso é coisa... Aí, mas você poderia... Esses termos você não é poderia. comigo, Eu acho que essa quem é uma boa melhor curiosidade. Mas, Luiz, tipo assim, se hoje virasse monarquia, quem seria o príncipe? Não, porque Quem meu seria tio... o monarca? Meu O tio, monar é o... Como é que faz? O que? O imperador? É o rei? É o quê? meu tio. Depende do que foi instaurado. Né? O império foi estabelecido para não estabelecer um reino. Né? Então, o império já é um conceito liberal, de certa maneira. Né? Então, o reino já pressupõe uma herança, uma unção religiosa. O império é uma criação humana. Né? Uma criação mais... Então, enfim, o que seria? O império ou seria o reino? Não sei. Não sei qual que seria. Seria o rei ou o imperador? Não sei. Tinha visto em algum lugar... O que provavelmente seguiria o molde do que já foi Brasil Império. Mas, então, independente disso, a legitimidade está com meu tio, Luiz. Entendi. Não teria como Bolsonaro ou Lula botar uma coroa e um cajado, uma capa ali. Pois mas aí, todos aventureiros aparecem a cada geração. Esse pessoal vai e vem. Eu tinha visto em O pessoal algum vai e canto que para
para continuar ainda tendo poder, tipo, assumir a monarquia, não poderia se casar com uma outra pessoa que não fosse sangue real, não sei. Sim, E exato. você é casado com... Não, nem Não. minha mãe também não é, então Não meu é. pai renunciou, então eu não posso ser. Então não poderia mais. Não posso. Renunciou Caraca, o trono por velho. amor, tá vendo? Isso aí. Caramba, você quer a maior prova de amor na sua vida? Entendeu? Tá ligado? Converse com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Gente, ó, porque o Brasil é um país atrasado. Ah, e tem esse daqui também, cara. A Rê deixou aqui pra gente. Você quer falar um pouquinho sobre? Não, a gente falou 6 horas. Sobre esse daqui, né? Esse daqui é O meio que- lançamento vai ficar para uma outra conversa de 6 horas. Me fala só, me mata a curiosidade sobre o que é essa obra aqui, antes que apaguem. Censura, big techs, globalismo, tudo que está afetando o Brasil e quem influencia de fato, quem comanda o Brasil efetivamente. STF, interesses internacionais, políticos, econômicos, ONU, Soros, todo esse pessoal. Biden. Bom, então, gente, ó, obra grandiosíssima, muito rica aí. Eu vou pedir pra galera do audiovisual deixar na descrição. Então, quando você estiver assistindo esse podcast, pode vir aqui embaixo também comprar. Link da Amazon, né? Pra reganhar mais dinheiro. Porque parece que o Felipe não tá ganhando, o Luiz Felipe não tá ganhando muito, não. A Reis está me oprimindo. A gente precisa se unir, Vamos, Breno. vamos aumentar essa comissão aí. Sindicato de autores. Sindicato de Autores. Meus amigos, foi um prazer enorme despender esse tempo convosco. E até o próximo Papo Rec. Valeu!